Capítulo 9. A vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está em estado de repouso, que tudo se move, vibra e circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por muitos dos primeiros grandes filósofos gregos, que o introduziram em seus sistemas. Depois, durante séculos, foi perdido de vista pelos pensadores que não pertenciam às fileiras herméticas. No século XIX, porém, a ciência física redescobriu a verdade, e as descobertas científicas do século XX acrescentaram provas adicionais da exatidão e verdade dessa doutrina hermética secular. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. E não apenas isso, mas também que, em si mesmo, o todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido, que praticamente pode ser considerado como em estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda giratória, parece estar parado. Os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, sendo o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões de graus e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia, nada mais é que um modo de movimento vibratório, e alguns dos cientistas mais avançados estão adotando rapidamente a opinião dos ocultistas, para os quais os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração e movimento. Vejamos o que a ciência tem a dizer sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência ensina que toda a matéria manifesta, em algum grau, as vibrações procedentes da temperatura ou do calor. Seja um objeto quente ou frio, não sendo essas condições nada além de graus diferentes da mesma coisa, ele manifesta certas vibrações de calor, e nesse sentido, está em movimento e vibração. Logo todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde o corpúsculo até os sóis. Os planetas giram em torno dos sóis, e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor de grandes pontos centrais, e acredita-se que estes se movam ao redor de outros ainda maiores, e assim por diante infinitamente. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras e umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos, que da mesma maneira, encontram-se em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados de elétrons, íons etc., que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam um estado e um modo de vibração muito rápidos. Portanto, vemos que todas as formas da matéria manifestam a vibração, de acordo com o princípio hermético da vibração. E o mesmo acontece com as diversas formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório, conectadas de algum modo com o éter, e provavelmente dele emanadas. Até o momento, a ciência não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, o maior desses três mistérios, que é o princípio da atração pelo qual cada partícula ou massa de matéria liga-se estreitamente a cada outra partícula ou massa. Essas três formas de energia não são ainda compreendidas pela ciência, embora os escritores inclinem-se a crer que elas também sejam manifestações da mesma forma de energia vibratória, fato que os hermetistas conheciam e ensinaram em tempos que já se perdem ao longe. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como uma manifestação superior daquilo que se chama erroneamente de matéria, isto é, matéria num grau superior de vibração, e é chamada por eles de a substância etérea.
Os hermetistas preconizam que essa substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade, e que impregna o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Os ensinamentos preconizam que a substância etérea é um elo entre as formas de energia vibratória conhecidas, por um lado, como matéria, e, por outro, como energia ou força, e também que, em termos de grau e modo, ela manifesta um grau de vibração inteiramente próprio. Para mostrar os efeitos das escalas crescentes de vibração, os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro movendo-se rapidamente. A ilustração pressupõe uma roda, peão ou cilindro rotativo girando em baixa velocidade. Para facilitar a exposição do que virá a seguir, chamaremos essa coisa que gira de objeto. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento nos chega ao ouvido. A velocidade é aumentada gradualmente. Em pouco tempo, seu movimento torna-se tão rápido que se pode ouvir um grunhido surdo ou uma nota grave. Então, quando se aumenta ainda mais a velocidade do movimento, pode-se distinguir a nota imediatamente superior. Assim, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, tornando-se cada vez mais altas à medida que aumenta o movimento. Finalmente, quando a rotação tiver atingido certa velocidade, a última nota perceptível aos ouvidos humanos, a última nota, aguda e estridente, se desvanece e sobrevém o silêncio. Não se ouve nenhum som proveniente do objeto giratório, e a velocidade do movimento é tão grande que o ouvido humano se torna incapaz de registrar as vibrações. Então começa a percepção dos graus ascendentes de calor, e depois de algum tempo o olho tem um vislumbre de que o objeto começou a adquirir uma cor avermelhada, opaca e sem brilho. À medida que a velocidade aumenta, o vermelho adquire maior brilho, depois, com velocidade ainda maior, o objeto adquire uma cor intermediária entre o vermelho e o amarelo. Em seguida, esse alaranjado torna-se amarelo. E então, sucessivamente, seguem-se os tons de verde, azul, azul-violeta e finalmente violeta, à medida que a velocidade se tornar ainda maior. Finalmente, o violeta se desvanece, tornando-se impossível de ser registrado pelo olho humano. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto giratório, os que se usam para fotografar, e outros raios sutis de luz. É quando começam a se manifestar os raios especificamente conhecidos como raios X, quando a constituição do objeto começa a se modificar. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando o grau apropriado de vibração for alcançado. Quando o objeto atinge certo grau de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, separam-se nos incontáveis corpúsculos de que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem, e pode-se dizer que o objeto é composto de substância etérea. A ciência não ousa levar ainda mais longe a ilustração, mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto remontaria aos sucessivos estados e manifestaria, por sua vez, os diversos estágios mentais. Depois, seguiria seu caminho em direção ao espírito, até finalmente reintegrar-se ao todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto muito antes de alcançar o estágio de substância etérea. Por outro lado, porém, a ilustração é correta na medida em que mostra que efeito seria obtido, se os graus e modos de vibração fossem constantemente aumentados. Não se deve perder de vista, no exemplo acima, que nos estágios em que o objeto emite vibrações de luz, calor, etc., ele não se decompõe nessas formas de energia, que ocupam uma posição bem mais alta na escala, mas que simplesmente alcançam um grau de vibração no qual essas formas de energia são liberadas, até certo ponto, da influência confinante de suas moléculas, átomos e corpúsculos, conforme o caso que se apresenta. Apesar de muito mais elevadas, na escala, do que a matéria, essas formas de energia estão aprisionadas e circunscritas às combinações materiais em razão de as energias se manifestarem através de formas materiais, e de as usarem. Ainda que isso as deixe enredadas e confinadas em suas criações de formas materiais,
o que, em certa medida, é uma verdade inerente a todas as criações, uma vez que a força criadora se envolve em tudo aquilo que cria. Contudo, os preceitos herméticos vão muito mais longe do que os que provêm da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo, ou de qualquer condição ou estado mental, são acompanhados por vibrações, uma parte das quais é descartada e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder de uma mente sobre outra mente, com as quais o grande público vem se familiarizando rapidamente graças à grande disseminação do conhecimento oculto por parte de diversas escolas, cultos e professores que, em nossa época, vêm atuando em domínios do pensamento. Todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa, ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos, do mesmo modo que é possível reproduzir um som musical fazendo vibrar um instrumento com certa frequência, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma maneira. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, suas disposições de ânimo, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados mentais desejados. Em suma, pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, isto é, vibrações à vontade. Sem dúvida, esse poder só pode ser adquirido por meio de instrução, de exercícios e de uma prática apropriada à ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que até aqui dissemos, mostrará ao estudante que o princípio da vibração subjaz aos admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de revogar as leis da natureza, mas que, na verdade, estão simplesmente usando uma lei contra outra, um princípio contra outros, e que obtêm seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais, ou formas de energia, e assim realizam os comumente chamados milagres. Como disse, com razão, um dos antigos escritores hermetistas, aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cetro do poder.